Um terceiro dado dessa semana, que eu acho importante assinalar, é que o governo é um governo totalmente... O regime político, não só o governo, o regime político é totalmente controlado pelos militares. Se no governo Temer os militares já controlavam mais discretamente o governo, eram os verdadeiros... como é que se diz? Eram os verdadeiros governantes de trás da fachada do Michel Temer. De lá para cá a coisa se aprofundou. Então nós temos aí vários militares nos ministérios, né? É um governo mais militar do que os governos da época da ditadura militar. Muita gente não... como é que se diz? Pode não se dar conta disso, né? Os ministérios dos militares, em muitos casos, eram ministérios civis. Eles encobriam a ditadura militar com representantes civis que pensavam de acordo com a ditadura. Tá? Esse governo não. Esse governo ele não quer encobrir nada. Ele quer mostrar um controle de um determinado setor, um setor importante das Forças Armadas, o setor que comanda as Forças Armadas, sobre o governo. Nós já havíamos visto, né, e é um fato extremamente escandaloso, que o STF tinha sido colocado sob intervenção com o general Azevedo servindo, entre aspas, de assessor do presidente do STF, o Dias Toffoli. Né? Aí alguém pode ter achado assim, não, sei lá, o Azevedo é amigo do Dias Toffoli. Aí o Azevedo foi chamado para o governo, colocaram outro militar no lugar do Azevedo, general Ajax. Quer dizer, o STF está sob intervenção militar. Quer dizer, já era claro antes, né, mas para quem tivesse alguma dúvida, ficou absolutamente claro. Sai um general, entra outro general. Né? Enquanto você tiver como presidente uma pessoa que os militares não têm confiança, os militares estarão diretamente lá. Talvez fiquem até com outras pessoas. Vai saber, né? Mas o STF, ou seja, o que seria a cabeça do Poder Judiciário no Brasil, também está controlada pelos militares. E logo, logo nós vamos ver, né, a política dos militares para controlar o Congresso Nacional, que é mais complexo porque é um organismo, digamos assim, mais democrático. São 500 pessoas que você tem que intimidar, assustar, reprimir e corromper, né? Quando se trata de um, que é o presidente do STF, é fácil. Quando se trata de 500, né, tudo bem que tem muito vagabundo lá, é mais difícil porque até para comprar todos os vagabundos é muita compra que você tem que fazer. Daí a importância, né, que muita gente não entende, na defesa dos direitos democráticos, de que você tenha organismos amplos e eletivos. Porque se o cidadão é eleito, ele tem uma margem de independência. E se o organismo é amplo, ao invés de ter 10 pessoas, tem 500, tem 1000, é bem mais difícil de controlar. Quanto mais gente, mais difícil de controlar. Né? Digo isso para aqueles setores da esquerda que concordam até com propostas da extrema-direita de diminuir o número de pessoas no Congresso Nacional. Agora o Bolsonaro vai realizar esse sonho dos setores de esquerda. Ele falou que vai diminuir o número do Congresso Nacional. Proposta igual a proposta também levantada pelo Macron, né? Que não, até agora aparentemente não conseguiu executar essa tarefa. Então nós vemos aí que existe um controle quase total dos militares sobre o regime político, que vem de antes. Nesse sentido, o governo Bolsonaro, né, ele leva um passo adiante o que acontecia com o governo Temer. Porque já no governo Temer os militares estavam controlando. E a eleição do Bolsonaro foi, ao que tudo indica, né, em grande medida, uma obra dos próprios militares. Né? A base do Bolsonaro é de militares e de outros setores direitistas que apoiam os militares, que conseguiram se impor na eleição às outras variantes da burguesia. Uma coisa interessante na situação política é que
ninguém da esquerda parece ter notado o fato de que o país está sendo controlado pelos militares em todos os setores. Por exemplo, eu não vi praticamente nenhuma matéria de toda a esquerda nacional falando do caso Toffoli, ou falando do caso em que o Vilas Boas confessou aí que eles ameaçaram o STF para não libertar o Lula. Quer dizer, então nós temos aqui uma das grandes vantagens do bolsonarismo é justamente essa letargia, né? Esse estado de coma político em que a esquerda brasileira está mergulhada. É um estado de coma. Né? As pessoas não veem aí a totalidade da situação. Ninguém nesse momento aqui, né, ousa mais falar, o que a gente ouviu em inúmeras oportunidades, que nós estamos vivendo um estado de normalidade democrática. Mas se você não fala o contrário, se você não denuncia a ditadura que está colocada aí, bom, você só não fala porque as pessoas vão ouvir e vão achar estranho falar em normalidade democrática nessas condições que nós estamos vivendo. Mas, de fato, você atua, né, como se você estivesse aí numa situação de normalidade. Esse é o pensamento do conjunto da esquerda. Não há normalidade nenhuma, a coisa há muito tempo já extrapolou qualquer tipo de normalidade. Né? Eu me lembro ainda dos debates ingênuos, né? Que a ingenuidade e a cegueira da esquerda brasileira é extraordinária, em que um dos argumentos contra a ideia de que em 1916 tivesse havido um golpe militar, tivesse havido um golpe de Estado, é que não havia ocorrido uma mudança no regime político brasileiro. Bom, agora não, a mudança está aí, né? As pessoas têm que aprender devagarinho que as consequências às vezes vêm um pouquinho mais na frente do fato, né? Você pode levar um tiro hoje e morrer daqui a 4 dias. Você não precisa morrer na hora. E está errada a pessoa que argumenta que se você levou um tiro e não morreu, você não levou o tiro, né? Não é lógico como argumento. O golpe de Estado transformou completamente o regime político e nós temos um regime político em dissolução, controlado pelos setores militares em todos os níveis. Né? Isso daí é uma questão que ficou absolutamente clara. E que seria necessária uma denúncia sistemática e tudo mais. A esquerda se adapta a isso e é uma política suicida.